Pornografia, masturbação e compulsão sexual. Rapaz, estou falando de um tema que com certeza a grande maioria de quem está assistindo aí passou ou passa por esses problemas. O sexo, a sexualidade é um tema tão polêmico, tão difícil, que ela envolve além da reprodução humana, ela envolve questão cultural, social, envolve a nossa identidade. E isso não é de hoje, isso vem de toda a história da humanidade. O sexo tem um poder muito além da reprodução. Tem uma enorme força sobre o poder das nações, dos reinados, sobre a identidade das pessoas e sobre os relacionamentos, não necessariamente sexual. E agora nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Nós temos sociedades que demonstravam seu poder através do sexo, da questão sexual, como a Roma Antiga, onde ela demonstrava o domínio sobre os outros povos. Nós temos no Antigo Egito, onde as pessoas elas tinham relacionamentos, casamentos só entre famílias, para manter a realeza. E a cultura mesoamericana, onde eles usavam de rituais sexuais para garantir a fertilidade do solo e demais produções da sua cultura. Então nós vemos que esse assunto é muito sério e vem de muito tempo. Só que hoje eu vejo um grande e sério problema. Nós estamos numa sociedade doente, onde não consegue lidar com as suas situações e por isso nós estamos descompensados na questão sexual, entrando em ciclos viciosos como a pornografia e masturbação e a compulsão sexual. E quando eu falo de pornografia e masturbação, eu falo de um sistema que acontece na nossa mente. Nós ativamos áreas de prazer na nossa mente quando nós consumimos uma pornografia ou nos masturbamos, e através disso, essa ativação libera níveis altos de dopamina. Só que qual é o problema disso? Que diante desse pico, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, ele se acostuma com esse pico. É a mesma área ativada pela cocaína, pelas outras drogas, a área do vício. Então nós temos picos de prazer e o nosso cérebro vai buscar novamente esse pico de prazer e vai dessensibilizando o nosso sistema nervoso central. Então nada mais vai ser suficiente. E é por isso que se torna uma prática necessária para alívio da mente, um vício, uma compulsão. E aí é muito difícil a gente se livrar disso, porque além de ser algo que gera um prazer, gera um vício, gera vergonha. E quando nós temos vergonha, nós escondemos isso de uma relação, de um contato entre um amigo, entre um parceiro sexual, automaticamente gera em você mais ansiedade sobre essa ação. O teu sistema nervoso central, o teu cérebro fica mais excitado pela ansiedade de você não conseguir contar sobre isso. Automaticamente buscando mais o quê? Prazer. E aí essa bola de neve não tem fim. Só que além do dano na tua vida sobre o vício da pornografia e da masturbação ou da compulsão sexual, nós temos danos sociais. 88% das meninas de tráfico sexual, elas gravaram conteúdos para pornografia. Isso é muito sério. Talvez o vídeo que você consome para aliviar a tua mente através do teu vício seja de uma pessoa que foi escravizada sexualmente. É muito sério. Mais de 49 milhões de pessoas sofrem de escravidão moderna, tráfico humano. E a grande maioria dessas pessoas é utilizada para a questão sexual. Talvez nós não percebemos que talvez o estímulo que está gerando isso em você seja através de uma escravidão. Então, a questão sexual, desde os tempos antigos até hoje, ela permeia questões não apenas de satisfação e não apenas o sexo em si, mas questões sociais, culturais, ambientais, e que é muito sério, é muito sério. E você que talvez está viciado em uma dessas situações, como a pornografia, a masturbação, você não percebe que essa dependência, essa alteração, essa liberação em excesso de dopamina, gerando uma dessensibilização no teu cérebro, pode prejudicar a tua capacidade de tomar atitudes. É muito sério. Por que hoje nós temos uma sociedade onde cada vez mais não consegue tomar atitudes? Já parou para perguntar isso? A tua produtividade, o teu nível de atenção. Então é muito fácil dar diagnóstico de TDAH para todo mundo. Falar, você tem TDAH para justificar os outros erros comportamentais da tua vida. É claro, o vício é uma doença. O vício precisa ser tratado, com toda certeza. Mas é muito mais fácil eu não assumir a minha responsabilidade das minhas ações e não buscar mudança através de terapia, confissão aos seus amigos e, em alguns casos, medicação, eu terceirizar isso para um TDAH, terceirizar isso para uma ansiedade. E esse é o grande mal nosso. Hoje nós não conseguimos mais olhar para atitudes, para condições naturais da vida, condições de um ser humano. Estamos agindo como animais. Porque nada mais é a compulsão sexual e os vícios um comportamento animal, um comportamento instintivo, assim como os animais. Porque você não tem raciocínio de que toda a condição e todo envolvimento que existe dentro de um vídeo pornográfico
talvez essa conversa aqui seja pesada, mas talvez isso ajude você a ter mais consciência como um ser humano e não agir por instinto como esse animal, que busca só prazer e não pensa nas suas consequências. Utilize a noção de que talvez você está tendo prejuízo funcional no seu trabalho, nas suas relações, por conta desse vício. Que talvez você não está produzindo mesmo. Talvez você não tenha ânimo, talvez você não consiga atingir os seus objetivos. Não porque a vida foi injusta com você, mas porque você está condicionado a buscar prazeres momentâneos e rápidos. Dentro deles, a masturbação. Então, tome cuidado. Esse vício não envolve somente você. Esse vício alimenta um mercado totalmente corrupto e difícil da nossa sociedade. Cuide da tua saúde mental e também pense na saúde mental dessas outras pessoas envolvidas. Isso é ser humano. Quando nós citamos sobre o conteúdo sexual, sobre a sexualidade, nós temos vários pontos a abordar. Freud mesmo fala que muitas das nossas neuroses e comportamentos está intimamente ligada a questões sexuais inconscientes. Outros pensadores falam que a sexualidade é sobre o poder. E nós vemos sobre alguns relatos, na Bíblia mesmo, Davi, rei Davi, ele assume uma postura de risco, não pensando mais no outro. Ele se apaixona por Betsaida e coloca o seu esposo Urias na frente da guerra para que ele morresse, para ele poder assumir nada mais, nada menos do que a sua compulsão sexual, a sua crise sexual. Paulo escreve aos Coríntios sobre o amor. É um texto muito conhecido, você já deve ter lido, mas ele escreve sobre o amor, que é totalmente diferente do sexo. Nesse contexto, existiam formações rochosas, montanhas, que o povoado de Corinto conseguia enxergar. E lá representava uma deusa, Afrodite, que é relacionado ao sexo. E é por isso que Paulo lembra aquele povoado sobre o amor. Porque amor está condicionado a uma decisão de sacrifício, uma decisão em favor do outro. E sexo está relacionado ao poder. Na verdade, o sexo está relacionado à tua crise de identidade, para provar para você mesmo que talvez você pode alguma coisa a mais. Mas nada mais, nada menos que mostra a tua fraqueza. Então, essa é a grande questão. O sexo tem que ser uma expressão do amor e não a condição para o teu movimento. Então, presta atenção nisso. A questão sexual é muito profunda, é muito séria e às vezes nós estamos negligenciando, porque se for sexo por sexo, a questão sexual envolve outras pessoas, tirando talvez a tua consciência, a tua responsabilidade e colocando outras pessoas em risco, pela tua ganância e pelo teu vício. Por isso, sobre toda essa nossa conversa, tome muito cuidado, busque ajuda se você está passando por uma dificuldade com pornografia ou compulsão sexual ou masturbação. Procura pessoas que você possa confiar e confessar isso que está acontecendo, não como quem conta um pecado, uma tragédia, mas como quem consegue abrir seu coração e aí você se torna mais vulnerável para conseguir sair desse lugar. Procure ajuda com psicologia para ajudar a ter um comportamento melhor. E, em alguns casos, medicação, pois existem até um desequilíbrio na nossa mente que facilita essa ação de compulsão, de atitudes por impulso. Então, procure ajuda, porque isso não envolve só você, envolve outras pessoas. Se você está gostando dessa conversa aqui, essa conversa bilateral, onde você também tem voz, siga esse canal, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo, para que a gente continue falando sobre saúde mental, família, sociedade e Deus.